Paulo inicia chamando aquela igreja de santa. O versículo 1 e 2. Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, irmão Sóstenes. O versículo 2. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santo, com todos os que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Igreja de Deus, santificados em Cristo Jesus. É de admirar isso. Para uma igreja com tantas dificuldades eu estou sendo muito condescendente também. Para uma igreja com tantos pecados, com questões gravíssimas a ser resolvidas, uma igreja com tantas falhas, Paulo, em primeiro lugar, os lembra que eles eram igreja de Deus e santificados em Cristo Jesus. Uma igreja que já aturava práticas imorais, que o culto era uma confusão, que a visão teológica era problemática. Ainda assim, Paulo, que entendia muito mais de igreja do que a gente, chamou essa igreja de Deus, santificados em Cristo Jesus. Mas por que uma igreja com tantos problemas, ainda assim, é uma igreja de Deus? Por que uma igreja com tantos problemas, com tantas dificuldades, ainda assim permanece sendo uma igreja de Deus? Queridos, entendam uma coisa: o que faz uma igreja pertencer ao Senhor não é a sua capacidade de fazer apenas coisas certas. A igreja não pertence ao Senhor por méritos próprios, mas a igreja pertence a Deus porque Ele escolheu e Ele decidiu. Mesmo considerando todos os problemas de um grupo de gente, se Deus já decidiu que eles fazem parte do seu rebanho, nada jamais mudará isso. A igreja é de Deus, porque Ele quer que seja assim. A igreja não passa a ser de Deus à medida que ela passa a fazer as coisas certas. A igreja não passa a ser igreja de Deus à medida que ela passa a acertar mais do que errar. Não é por méritos, é por graça. É Deus que escolheu um povo pecador, cheio de falhas, todo esquisito, e falou: esse povo vai ser meu povo. Será que Paulo não considerava grave o que estava acontecendo nessa igreja? Nada disso, irmãos. Nada disso. No restante da carta, veremos que Paulo foi inflexível com os erros da igreja. Mas Paulo foi extremamente cuidadoso, longânimo, amoroso com a igreja de Corinto, porque ele sabia que, apesar de todas as falhas daquela igreja, ela era uma igreja de Deus. No início da carta, foi isso que ele deixou claro: aquela igreja não pertencia a ele, por mais que ele tenha plantado aquela igreja não pertencia aos líderes. Aquela igreja não pertencia aos apóstolos. Aquela igreja já tinha um dono. O que faz uma igreja ser uma igreja verdadeira, uma igreja falsa, é o evangelho que é pregado. É o Cristo que é apresentado. O evangelho é o evangelho verdadeiro. O Cristo é o Cristo bíblico. Então ali é uma igreja verdadeira. O que fazia aquela igreja ser de Deus, mesmo com tantos problemas, e o que faz tantas outras igrejas serem de Deus, mesmo com tantos problemas, não é alguma capacidade ou incapacidade humana em relação ao pecado. Mas o que faz com que uma igreja seja a igreja de Deus é apenas e tão somente a graça de Deus, a boa vontade de Deus em eleger, escolher, separar, santificar, amadurecer, preservar para Ele pessoas tão imperfeitas como todos nós. Esse é o melhor conceito de igreja. Igreja não é um ajuntamento de pessoas perfeitas. Igreja não é um ajuntamento de pessoas prontas. A igreja é um ajuntamento de gente imperfeita, pecadora, mas que se envergonha de seus pecados e buscam juntos auxílio em Jesus, refúgio em Jesus.